Ok, então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós temos a nossa continuação do capítulo 4 das ilusões do ego, onde hoje nós vamos ver a sessão 5, a ilusão do ego-corpo, onde Jesus nos traz um importante esclarecimento de como que o ego usa o corpo e do quanto o ego tenta nos ludibriar de que nós também somos esse corpo, mas isso aos seus propósitos, para o propósito do ego se perpetuar. Essa segunda parte, que ele tem esse propósito de se perpetuar, ele esconde da nossa mente, porque ele não quer que saibamos que nós podemos também escolher de volta para a realidade. Então, ele nos engana, nos dando uma identidade dentro de um corpo. Então, basicamente, como que isso vem a funcionar, Jesus nos traz hoje, nessa importante sessão, então, a ilusão do ego-corpo. É a sessão 5 do capítulo 4. E antes de iniciar, então, a leitura comentada, convido vocês a, a nós fazermos juntos, como sempre temos feito, a nossa entrega, a nossa preparação, entrega da nossa mentalidade ao Espírito Santo, onde nós nos aquietamos. Quem quiser respirar pausadamente, desaceleramos os pensamentos superficiais, os barulhos do mundo, os barulhos da mente diante dos afazeres comportamentais. E nesse aquietamento, nesse silêncio, trazemos para a nossa meta, a nossa vontade, a nossa decisão de que o Espírito Santo seja nosso professor e nos guie, nos oriente nesse estudo. E assim, com a mente entregue ao Espírito Santo, nós estamos prontos para vermos o que Jesus tem a nos trazer nessa sessão, então. Sessão 5, a ilusão do corpo-ego, e ele inicia ela dizendo que todas as coisas cooperam para o bem. Então, todas as coisas que existem, se não forem distorcidas, tudo que há é para o bem. Não existem exceções, exceto no julgamento do ego. Só o pensamento do ego que tem um propósito diferente, escondido, um propósito obscuro por detrás das coisas, e aí elas perdem ela, essa colaboração, essa intenção de servir para o bem dentro da mentalidade do ego. Na criação de Deus, toda a criação é para o bem. O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência, e não é esse o modo que uma mente equilibrada, de uma mente equilibrada manter-se coesa. O ego, para manter o próprio propósito dele, da mente, ele faz com que a mente uh, esteja ciente só daquilo que ele permite ver. Por exemplo, se o ego, ele, obviamente que ele sempre quer ver a separação, mas ele vê a separação através do amor especial e do ódio especial. Aqueles a quem o ego quer ver pela separação do ódio, ele só mantém em mente daquele que interage com essa pessoa aquilo que aparentemente é odiosa, é odiento, aquilo que comprova essa ideia de que ele está diante de algo que deva ser odiado. Assim também no amor especial, por exemplo, o ego, aqueles que aparentemente ele ama, ele só vê aquilo que parece ser amoroso neles
e oblitera aquilo que se opõe a isso. Então, dentro do especialismo. Então, o ego nunca vê o que está além, o que está na unicidade, o que compõe o todo, mas ele vê partes fragmentadas do ser, ele vê indivíduos como sendo o todo, sendo que a mente é uma só e a integridade é da totalidade de tudo, mas o ego ele só vê sempre uma parte. Tanto pode ser tanto pode ser para o bem ou para a exclusão, para odiar. Então, só o ego, ele que tem essa vigilância máxima de, como ele diz aqui, de permitir que apenas certas coisas entram para a consciência, que o ser só esteja ciente daquilo que o ego acha apropriado. Por isso que, numa mesma situação, umas pessoas podem perceber algo como sendo bom e outras pessoas podem perceber a mesma coisa como sendo destrutiva, como sendo nociva. Então, o que faz que determine que algo pareça produtivo ou nocivo? Então, é conforme a percepção do ego, conforme aquilo que ele permite que faça parte da mente, mas, como Jesus diz aqui, uma mente equilibrada, ela não se baseia em tais julgamentos para se manter coesa, para se manter una, para se manter unida. Então, uma mente sã, uma mente equilibrada, ela olha além disso. Ela não olha apenas pequenos aspectos e julga o todo por esses pequenos aspectos. Ela olha e prioriza a totalidade da criação ou da mente. O ego é levado a maior desequilíbrio ainda, porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e leva o controle ao invés da sanidade à predominância. Então, se a nossa mente já é confusa dentro da consciência da divisão, o ego, o sistema de pensamento de ego é mais desequilibrado ainda, porque o ego tenta esconder da nossa mente a sua real motivação. O ego tenta esconder que ele se utiliza da nossa mente para a sua perpetuação, que o ego não tem interesses no nosso ser, a não ser para a própria perpetuação dele. Então, o ego não é nosso amigo, como algumas vezes ele tenta se fazer parecer, mas ele como ele busca apenas a sua própria sobrevivência, a sua própria perpetuação, ele, então, está sujeito a maior desequilíbrio ainda, como Jesus está nos dizendo aqui. E dentro desse desequilíbrio, como que o ego tenta agir em relação a nós? Ele tenta, então, manter um controle sobre a nossa mente, como ele diz aqui, um controle e isso, ao invés de trazer sanidade à mente, traz uma predominância. O ego tenta dominar a nós que somos tomadores de decisão. O fato de nós ainda, como tomadores de decisão ou como observadores, nós ainda somos livres. O ego tenta obscurecer isso. O ego não quer admitir que nós somos livres. Ele simplesmente determina que nós somos o que ele diz que é, e isso ele decreta como a única realidade. Porque se nós acreditarmos nisso, nós estaremos perpetuando a ele. Então, o ego luta de todas as formas nos manter fora da consciência de que nós não somos o ego, de que nós ainda podemos escolher a favor da verdade. Assim como escolhemos ouvir ao ego, podemos agora escolher ouvir ao Espírito Santo. Mas o ego não quer que saibamos disso. Então, o ego
tenta dominar a mente, tenta distrair a mente, mas sempre com o propósito de que não nos voltemos para a mente, de que nós temos escolha na mente. Porque se nós não tivermos escolha, o que atualmente está na mente vai se perpetuar. É com isso que o ego conta, que o ego vai se perpetuar através da nossa mente. O ego tem toda a razão para fazer isso, então, para manter essa predominância, para manter o controle da nossa mente, o ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema de pensamento que lhe deu origem e ao qual ele serve. Então, do ponto de vista do ego, o ego foi feito pela parte da mente insana, pela parte da mente que julgou contra Deus. Então, o ego tem toda a razão de agora querer manter a predominância com essa mente que julgou contra Deus, porque é assim que ele vive. O julgamento são, ou então o julgamento saudável, inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego, no interesse da sua própria autopreservação. Então, o julgamento saudável, o julgamento são, ele julgaria e julga de fato a favor de Deus, julga que é impossível haver a separação de Deus. Isso aniquila com o ego, isso termina com o sistema de pensamento que preserva o ego. E por isso que o ego tem que manter todas as suas forças para esconder de nós, da nossa mente, que nós ainda temos escolha, que nós podemos escolher a favor da sanidade, que nós não somos aprisionados ao ego, que nós, como tomadores de decisão, ainda somos livres de escolher a qual sistema de pensamento queremos servir. O ego, ele é fruto do sistema de pensamento de separação, do sistema de pensamento que julgou-se separado de Deus, e o ego não tem outra escolha porque ele é isso, ele é o resultado disso. Mas nós não somos isso, nós não somos prisioneiros da crença de separação. Nós apenas nos equivocamos quando escolher novamente. Então, isso prova que nós não somos o ego. E o ego, ele não quer que saibamos disso, porque isso significa que dentro da nossa liberdade de escolha, nós podemos simplesmente largar o ego e sem o nosso apoio, sem o poder que vem do nosso pensamento, o ego deixa de existir, deixa de parecer que existe. Então, é até lógico e compreensível por que o ego não quer que saibamos que nós temos o poder de escolha na nossa mente. Por que o ego simplesmente quer que pensemos que nós somos isso que ele é, que ele é. Então, os nossos pensamentos que vêm do ego, o ego quer dizer a nós nos ensinar o tempo todo que nós somos esses mesmos pensamentos, porque é assim que ele se perpetua. Daniel. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e os pensamentos de Deus. Então, o ego, ele nos quer dizer que o corpo e os pensamentos de Deus é de onde vem a fonte do poder. Mas o corpo, ele é só uma projeção. O ego não distingue nem de um nem de outro. Ele quer dizer que o poder, então, vem do corpo, ou se vem de Deus, que isso é o mesmo. O ego não diferencia. Tanto é que nós, que somos criação de Deus, o ego tenta nos ensinar o tempo todo que nós somos corpo. Por quê? Porque ele não distingue entre um pensamento de Deus, que é uma criação real,
imutável, que é o nosso ser, e isso que o Espírito Santo considera que é nosso instrumento de comunicação temporária, que é o corpo, o ego, ele quer nos ensinar que o corpo é o nosso ser, que isso que o corpo é a nossa identidade. Então, o ego não distingue entre a criação de Deus, entre um pensamento de Deus e a projeção de um corpo e a aparente existência dentro de um corpo. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego, porque apontam claramente para a não existência do próprio ego. Então, os pensamentos de Deus, nós que somos um pensamento de Deus, o nosso ser real, ele é inaceitável para o ego. Por quê? Porque o ego, ele para existir, ele precisa de uma identidade real para ele, mas que não seja a identidade de Deus, porque Deus não criou o ego. Então, o ego joga com a ideia de que nós somos um corpo, porque nós identificados com o corpo, que não, e o corpo não é o pensamento de Deus, então agora o ego tem um ser para si, que é esse corpo. Assim, então, os pensamentos de Deus, ou nós somos inaceitáveis para o ego, porque claramente o ego não existiria se nós, no momento que nós voltarmos a estar cientes que somos um pensamento de Deus, que somos o Cristo, o ego deixa de existir. Assim sendo, o ego ou os distorce ou se recusa a aceitá-los. Então, os pensamentos de Deus, ou o ego distorce eles e diz que são outra coisa, ou pega eles só parcialmente, ou ele se recusa a aceitar que isso seja verdadeiro, que além do corpo existam pensamentos, o ego se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Então, o ego pode distorcer, pode negar, mas não pode fazer com que os pensamentos de Deus deixem de ser. Então, é impossível que nós percamos a nossa real identidade, porque é impossível deixar de existir. Aquilo que Deus criou é impossível que desapareça. Então, o ego pode até obliterar da nossa consciência a consciência do Cristo, ou do ser que nós somos, ou os pensamentos de Deus, mas acabar com eles, ele não consegue. O ego tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Para o ego, os impulsos inaceitáveis do corpo são o fato de que o Espírito Santo pode utilizar do corpo, ou o ser Cristo pode usar do corpo como instrumento de comunicação, e assim o corpo passa a servir ao Espírito. Isso é inaceitável para o ego. O ego quer que o corpo sirva ao pensamento de separação e não ao Espírito. Lembrando que quando o corpo serve ao espírito, ele é um instrumento de comunicação temporário, enquanto o próprio corpo tem existência, mas apenas como um instrumento de comunicação. Já servindo ao ego, o corpo, enquanto ele parece que existe, ele serve como sendo o nosso lar, ou uma identidade. E o próprio ego se identifica com essa identidade. Então, o ego tanto não pode aceitar os pensamentos de Deus ou do Espírito Santo, que são a representação aqui dos pensamentos de Deus, da nossa realidade, como também não pode aceitar os impulsos do corpo, que o corpo está livre para servir também ao espírito, dependendo da nossa escolha. E essa escolha para o ego é inaceitável. Estando preocupado primariamente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Então,
tanto o corpo que serve ao espírito, e sendo só um instrumento de comunicação, não sendo mais o nosso lar e só um instrumento temporário, isso retira a identificação nossa com o corpo e assim o ego fica sem lar. Assim como também nós voltando a estar cientes do Cristo que nós somos, do Espírito Santo, nós nos identificando com a mentalidade certa. Ambas as coisas, ambas as situações, então, para o ego são uma ameaça, porque o ego desaparece nelas. E assim, agora o ego, então, ele não percebe diferença entre a ameaça que nós, identificados com o corpo, mas que podemos voltar a nos identificar com Cristo ou o próprio Deus, ambos parecem ser, então, ameaçadores para o ego. A nossa condição de podermos escolher com o Espírito, então, essa escolha que nós nunca podemos, perdemos esse poder de escolha, e o próprio Deus, de ambos o ego tem medo, ou ele percebe como sendo o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria na presença do conhecimento. Então, de fato, nós voltando à sanidade da mente, o ego seria varrido para sempre do sistema de pensamento do Filho de Deus. E é o fim do ego. Então, isso o ego percebe, então, como uma ameaça para si mesmo. E, de certa forma, ele tem razão, não que seja uma ameaça, mas que, de fato, ele deixaria de existir diante de tal escolha. Então, nisso ele está certo. Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. Então, o ego tem medo do corpo porque ele sabe que o corpo pode mudar, ele é o lar do ego por escolha nossa, mas se nós escolhermos não mais ser um lar do ego, não será mais. Então, nisso o ego confunde Deus e o corpo e tem medo, então, de ambos, tanto do ego quanto do corpo. Só que, como ele diz aqui, quem confunde Deus com o corpo é insano. Só o ego, na sua insanidade, pode ter medo tanto do corpo quanto de Deus. No entanto, essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. Então, ser insano, estar confuso, isso para o ego é essencial, porque o ego, ele só tem uma única meta, se autopreservar. E tudo que ele vê à sua volta, ou no nosso pensamento, ele julga em termos de ameaça ou não à sua própria preservação. Aquilo que o ego não julga como não sendo uma ameaça ao seu sistema de pensamento, ele considera bom. Aquilo que ele julga como uma ameaça à sua existência, aquilo para o ego é temível. Ele teme a isso. Em certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que de fato a ideia de Deus o dissipa. Então faz sentido o ego ter medo de Deus, porque de fato, se nós voltarmos nosso pensamento a Deus, a reconhecermos a nossa unicidade em Deus, o ego é dissipado nisso, ele desaparece. Então, pelo menos é lógico, é compreensível que o ego tenha medo de Deus, mas o medo do corpo, com o qual o ego se identifica tão intimamente, não faz absolutamente nenhum sentido. Então, o ego, ele também teme ao corpo, porque ele acredita que é o corpo que decide pensar de novo com o Espírito Santo. Mas não faz sentido nenhum temer ao corpo e castigar ao corpo, matar ao corpo, mudar o corpo, porque de fato o corpo ele não tem pensamento próprio, mas o ego ele a nós que damos o poder ao ego de parecer que existe, o ego nos recompensa
com castigos, com dores, com o fim, porque o ego também tem medo do corpo. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. O ego escolheu se identificar em algo separado num corpo. Como nós, uh, na eternidade, tínhamos tudo no céu. E quando pensamos separação, e diante desse pensamento de separação, o ego veio a existir por esse pensamento de separação, o ego teve que nos dar uma recompensa também, porque em Deus nós temos o céu, nós temos o todo. Então, ao nós, como tomadores de decisão, decidirmos estar fora da mente de Deus, mas para permanecer, então, com esse pensamento fora da mente de Deus, o ego precisava nos dar uma recompensa, porque senão não permaneceríamos fora da mente de Deus, voltaríamos o pensamento para Deus. Então, o ego, o que ele nos ofereceu? O que ele nos consegue oferecer, como nós vimos numas lições anteriores? Um senso de existência que dura com a própria existência do ego, e aqui na individualidade, um senso de existência com o corpo. Ele nos dá uma identificação com o corpo, que aparentemente nossa vida começa com a existência do corpo e termina com a morte do corpo. Então, mas isso, e o próprio ego também se identifica nessa vida, isso foi uma escolha do ego. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que tu não pode ser de Deus. Então, para provar que a separação de fato de Deus, de fato aconteceu, e o ego veio a existir com essa separação, então qual é a melhor prova, o maior argumento que o ego tem? A vulnerabilidade do corpo, que o corpo é mutável e o corpo pode padecer, o corpo pode morrer. Isso prova o quê? Que, de fato, a separação aconteceu porque o corpo não tem as características de uma criação de Deus, porque tudo que Deus cria é imutável, é eterno como Deus. Certamente que o corpo não é imutável, não é eterno. Então, essa vulnerabilidade do corpo é o argumento que o ego usa para provar que a separação de Deus aconteceu de fato, e se ela aconteceu, o ego existe. O ego é real. Se a separação de Deus aconteceu, isso dá ao ego a sua perpetuação, porque isso valida o sistema de pensamento do ego. Então, e o ego argumenta, então, com a vulnerabilidade do corpo, porque o ego, ele se equivale, se equaliza ao corpo, e ele diz que nós também somos esse corpo, e, portanto, nós somos o que ele é, e isso para ele é uma prova de separação de Deus e uma garantia de que ele de fato existe, e ele, essa crença de separação, que se chama ego, então se perpetua diante disso. Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Então, o ego promove a crença de que nós somos um corpo, e o corpo, como corpo, foi feito e não criado. Então, ele é vulnerável, ele é mutável, porque ele é a oposição da criação de Deus. Então, essa crença de que o corpo é real, o ego promove. Entretanto, o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para ser o seu lar. Então, se por um lado o ego usa o corpo como um argumento de que ele, ego, é real, por outro lado, o ego odeia o corpo, porque ele sabe que o corpo é mutável, e o corpo é vulnerável, o corpo é mortal, o corpo, ele pode e certamente deixa de existir. E essa parte de deixar de existir o ego
não pode conceber. Por isso que o ego, então, odeia o corpo, porque ele não acha ele bom o suficiente. Um corpo não pode dar a existência eterna ao ego. Tanto é que o ego, ele tem que fazer mais e mais corpos para sempre de novo a consciência ir de um corpo para o outro, para ele ir se perpetuando. E é aí que a mente passa a ser, de fato, aturdida. Então, a mente, ela fica, a mente que é eterna, mas que a pensou na separação, e que o ego lhe ensinou que a mente também é um corpo, que nós somos o corpo, agora a mente fica aturdida, porque como que seu corpo é vulnerável, seu corpo é mortal, como que o corpo vai proteger a mente? Então, a mente fica confusa com isso, fica aturdida, porque a mente que tem um senso da eternidade, que é a sua característica como criação de Deus, como que ela, estando, se o seu lar passa a ser o corpo e o corpo é vulnerável, como que isso pode ser o suficiente também para a mente? Apesar do ego lhe dizer que ela realmente é parte do corpo, que a mente é parte do corpo, é isso que o ego ensina, e que o corpo é o seu protetor, que o corpo protege e dá uma identidade para a mente, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la, porque o próprio corpo é vulnerável. Então, a mente ela está em constante conflito com medo, porque apesar do ego dizer que agora o lar da mente é o corpo, o próprio corpo não pode proteger a mente, porque o corpo não possui a característica da invulnerabilidade. O corpo não é imutável, o corpo não é eterno. Então, como que o corpo poderia proteger a mente? Por conseguinte, a mente pergunta: aonde posso ir em busca de proteção? Então, aqui um diálogo entre imaginário aqui que Jesus coloca entre a mente, a parte da mente separada, que se acha dentro do mundo, e que voltou-se para o ego para perguntar o que ela é, depois que ela passou a se separar de Deus, e o ego lhe deu o corpo, o senso do corpo como sendo a sua identidade, dizendo que ela é o corpo, só que a mente que é eterna, ela se olhando ao corpo, vendo que o corpo é mutável, que o corpo é falível, o corpo é vulnerável e ele pode morrer, então como que a mente pode estar protegida dentro do corpo? E por isso que a mente pede aonde que ela pode ir em busca de proteção, porque o corpo não pode atender a essa característica. O corpo não pode proteger a mente, sendo ele algo falível. Ao que o ego responde, volta-te para mim. Então, o ego, ele rapidamente, ele quer que a mente continue com o ego, porque essa é a única maneira do ego se perpetuar. O ego não tem fonte de vida própria, ele precisa da fonte de vida da mente para ele existir. Então, o ego, quando a mente pergunta ao ego como que ela pode se sentir segura, onde que ela vai se proteger, o ego continua lhe dizendo para a mente se voltar a ele. A mente, não sem causa, lembra o ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo, portanto, não faz sentido ela se voltar para ele em busca de proteção. Então, seu próprio ego falou à mente que o corpo é a sua identidade da mente, então por que que a mente agora se voltaria para o ego para buscar proteção, se o que o ego ofereceu foi o corpo? O ego não tem uma resposta real para isso, posto que não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Então, para essa questão, então, quando a mente se questiona onde que ela deve buscar a segurança, e o ego diz, volta-se para mim, que
eu sei como te garantir a tua segurança, e a mente argumenta com o ego, dizendo, mas tu que me ofereceu como lar algo falível, que é o corpo, então como que eu posso me voltar para ti? Se foi tu mesmo que me deu isso, que agora não pode me proteger, então o ego não tem resposta para isso, não tem argumentação, porque simplesmente não existe argumentação para isso. Mas o ego tem uma solução para isso. Como que o ego faz? A solução típica do ego. Ele oblitera a questão da consciência da mente. Ele esconde essa questão da mente. Ele simplesmente ele usa de artimanhas para que a mente não mais veja essa questão. E como que o ego consegue isso? Distraindo a mente com outras coisas, principalmente colocando problemas, como a gente vai ver mais adiante, e de preferência insolúveis, problemas que não tenham solução, justamente para a mente manter-se distraída, porque se a mente não está ciente desse questionamento, porque dentro desse questionamento, a mente sabe que ela também pode se voltar ao Espírito Santo, e ali sim ela tem a proteção do Espírito que é eterno e imutável. Se a mente é una com o eterno e com o imutável, ela está eternamente protegida. Mas se a mente se volta à separação, ao que é o ego, e o ego lhe oferece de recompensa uma identificação dentro de um corpo, a mente de fato não está protegida no corpo, porque o corpo não pode protegê-la. O corpo é falível. Então, a mente que tem esse questionamento dentro de si, que tem agora ela está aturdida porque ela tem esse real conflito dentro dela. O que o ego faz? Ele tenta de todas maneiras esconder esse conflito da mente, porque se a mente está ciente que ela tem essa questão, ela, como tomadora de decisão, pode escolher o espírito. Ao ego, essa possibilidade é amedrontadora. Então, o ego tenta de toda maneira esconder essa questão da consciência, distraindo ela fora disso, para que a mente não pense nisso. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Então, o ego joga a nossa consciência para a individualidade, para o senso de existência dentro do corpo, porque dentro do senso de existência num corpo, essa questão da consciência, ela produz inquietação a nós, mas ela não pode ser colocada e nem respondida enquanto nós nos identificarmos com o corpo. Essa questão, ela só será respondida quando nós voltarmos a estar cientes da mente como sendo a nossa realidade e não o corpo. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aonde posso ir em busca de proteção? Então, nós, de fato, o ser que nós somos pensante, deve se questionar isso. Aonde que nós podemos ir em busca de proteção? Buscai e achareis não significa que deves buscar cega e desesperadamente algo que não reconhecerias, como o ego fez conosco. O ego nos deu rapidamente um senso de existência no corpo, mas isso não pode ser a nossa realidade, porque nós, como filho de Deus, nós temos um senso de que isso é pouco, de que isso é insuficiente para o nosso ser. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. Então, nós precisamos estar conscientes, cientes do que estamos fazendo. Quando nós vamos ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá os pensamentos, ele nos dá clareza, ele nos dá certeza, porque
isso precisa estar muito claro para nós. Então, o sistema de pensamento do Espírito Santo é um sistema de pensamento aberto e claro, onde nós, como tomadores de decisão, nós estamos conscientes tanto da nossa jornada, enquanto estamos buscando a proteção, quanto da forma como ela é empreendida essa jornada, como ela é organizada e como ela é dirigida pelo Espírito Santo. Isso não é algo, como ele diz aqui, feito de forma desesperada, é muito consciente. Nós, como tomadores de decisão, estamos totalmente conscientes do que estamos fazendo quando aceitamos os pensamentos do Espírito Santo, aceitamos as suas razões para essa jornada e aceitamos a sua direção. Esses pensamentos do Espírito Santo fazem todo sentido para nós, porque são organizados e empreendidos de maneira consciente pela mente. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Então, a busca de proteção, que para o nosso ser é a volta da consciência do Cristo, ou é a aceitação da expiação, essa única forma de nós voltarmos a estar seguros, é estar de volta na consciência da mente de Deus. Essa meta, ela tem que ser formulada de forma clara e mantida na nossa mente. Enquanto nós estamos na jornada de volta ao reconhecimento do nosso lar em Deus, essa meta de que nós estamos voltando para Deus tem que ser, então, mantida de forma clara na nossa mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Tu aprendes melhor quando acreditas que o que estás tentando aprender tem valor para ti. Então, aprender e querer aprender, nós não vamos aprender se não quisermos aprender. Então, isso vem junto. Mas nós vamos ter mais motivação, nós vamos realmente estar dispostos a querer aprender se nós tivermos para nós que aquilo que estamos aprendendo tem valor para nós. Então, se a salvação ou a expiação, ou a volta da consciência do Cristo tem valor para nós vamos querer a isso. Seguindo, contudo, nem tudo que podes querer aprender tem valor duradouro. De fato, muitas das coisas que queres aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. Isso se deu por ocasião de nós aprendermos um mundo separado de Deus. O mundo do ego, ele foi aprendido por milhares e milhares de existências, de consciências, de existências nossas. Nós aprendemos aquilo que de fato é mutável e não tem valor. Mas o ego, justamente, quando nós estamos identificados com o ego quer que escolhemos essas coisas não duráveis, porque é através delas que ele se perpetua. Como nós vimos anteriormente, é através do vulnerável, é através daquilo que muda que o ego tem a argumentação mais forte dele de que a separação de fato aconteceu. Então, nós podemos realmente estar enganados naquilo que acreditamos que tem valor e escolher o que não tem valor duradouro, que é todas as dádivas do ego, tudo que vem do ego. Haja visto que o mundo que ele projetou, nada dentro do mundo é duradouro. Tudo dentro do mundo dual um dia acaba. Seja as coisas mais permanentes, como os sistemas solares, ou seja, as coisas mais próximas de nós aqui,
da nossa consciência individual, nada dentro do mundo do ego é duradouro, e, no entanto, o ego nos manda buscar isso como sendo a nossa realidade. Então, nós, de fato, podemos estar enganados a respeito daquilo que é o nosso tesouro. Então, nós sempre vamos aprender aquilo que queremos, que achamos que tem valor para nós, mas podemos estar enganados em relação ao que tem valor. Como o ego nos ludibriou, nos enganou, nos dando valor para coisas que são transitórias, enquanto que o Espírito Santo, ele sempre valoriza aquilo que é eterno, que é imutável, que é isso que de fato é um tesouro a ser mantido. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. Tudo que é eterno é naturalmente de Deus, porque é uma condição de Deus, é uma característica de Deus ser eterno. Então, o ego, ele é transitório, ele é passageiro, ele é mutável. Então, o ego, ele não quer se comprometer com nada que seja eterno, com nenhum pensamento que seja eterno, porque de fato o que é eterno é de Deus e diante de Deus o ego não existe. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. Então, o ego quer a qualidade do eterno porque a perpetuação dele existiria para sempre se ele a conseguisse. Mas é a única coisa que o ego quer desenvolver e não consegue. Por mais que a evolução do mundo, a evolução da natureza dentro do mundo que o ego projetou, isso tudo parece ser para a perpetuação, mas o ego, ele tem falhado. Isso não, ele não consegue essa característica do que é eterno, do que é imutável. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas, e de alguma maneira digam respeito à questão real. Então, a questão real, onde nossa mente vai se voltar, agora que ela pensa que é separação, para voltar a estar segura novamente, o ego também faz assim com os temas do eterno. E lembra-se que nós vimos há pouco que o ego, ele esconde essa questão de nós. Assim também o ego faz com o eterno. Passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. Então, o ego quer se perpetuar, ele quer se tornar eterno, se perpetuando para sempre, mas escondendo essa meta da nossa mente, ocupando-se com questões, assuntos tangenciais, ocupando-se com outras coisas. Então, o ego esconde sua real intenção. O ego quer se tornar eterno, mas ele não quer que nós pensemos as coisas eternas, os pensamentos que têm as características eternas, porque os pensamentos que vêm do Espírito Santo são eternos. O ego não quer que pensemos com esses pensamentos. Então, o ego busca o eterno, mas ele não quer que saibamos disso, porque daí, se nós também aceitássemos o eterno, o ego desaparece. Então, ele transige com esse assunto, a maneira dele agir com esse assunto, ou dele usar isso, é justamente ele tendo um propósito, mas escondendo de nós isso. Ele nos distraindo novamente com outros assuntos. Como diz aqui, passando a envolver-se com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais é precisamente para esse propósito. Por isso que o ego se importa tanto com coisas pequenas, com coisas que não são eternas, que são mutáveis. Por que que o ego se incomoda
tanto com questões que não são essenciais, justamente para manter a nossa mente distraída. Ele quer se perpetuar através da nossa distração de nós não nos voltarmos para o eterno. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis são os instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Então, quem que nunca detectou isso em sua vida? Problemas colocados, problemas insolúveis colocados ali só para nós nos preocuparmos com eles. É o que o ego mais adora fazer. Porque se fossem problemas solúveis, nós os resolvemos e está feito. Então, o ego, ele tenta nos oferecer problemas insolúveis para nós ficarmos nesse círculo vicioso, ficarmos ruminando a preocupação com o que não tem saída, com o que não tem solução, para justamente nós não progredirmos no nosso aprendizado, nós ficarmos estacionados dentro do ego, sem evoluirmos, sem voltarmos a estar cientes do Espírito Santo. O ego adora os problemas e ele nos enche de problemas com esse propósito. Ele nos diz que os problemas estão aqui para serem resolvidos, mas a real meta do ego com os problemas é que nós fiquemos presos a eles e não nos voltemos aos pensamentos da mente, não voltemos a estar cientes que nós, como tomadores de decisão, nós podemos escolher novamente na mente, nós podemos escolher agora os pensamentos eternos do Espírito Santo, nós podemos voltar àquilo que realmente tem valor para nós. E o ego não quer que saibamos disso, porque diante de tal escolha nossa, nós certamente escolheríamos a favor do Cristo e não do ego, a favor do nosso ser e não do ego. Então, já que o ego não tem poder sobre o nosso poder de decisão, ele consegue nos distrair através de toda forma de problemas, seja através dos problemas psíquicos, seja através de problemas emocionais, seja através de problemas físicos, seja através de problemas imaginários ou que parecem palpáveis porque tem forma física, não importa. O ego adora problemas insolúveis, como, por exemplo, manutenção da saúde do corpo, seu corpo ainda vai morrer. Então, o ego adora essa forma de nós nos mantermos distraídos para nós não nos voltarmos para o aprendizado da mente, porque no aprendizado, na nossa decisão de aprendizado, nós automaticamente nós que também temos o professor do Espírito Santo na nossa mente, nós automaticamente consideraríamos o ego insuficiente para nós, e assim nos voltaríamos ao Espírito Santo, e é isso que o ego teme, porque é nisso que ele deixaria de receber o nosso apoio, e sem isso ele deixa de parecer que existe. Em todas essas táticas diversivas há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que a perseguem. Então, aqueles que ouvem ao ego, aqueles que se mantêm dentro da sua distração. Todos os problemas que o ego nos coloca, sejam as tragédias ou sejam distrações de euforia, mas que também ainda são separadoras ou que se alinham ao corpo, tem uma questão que aquele que está alinhado ao ego, ele não faz tem uma única questão que ele nunca se atenta, mas que nós estamos sendo convidados a nos atentar a essa questão, porque a saída das amarras do ego depende dela. E essa questão é: para quê? Para que serve essa questão?
Para que serve essa doença? Para que serve essa dor? Para que serve isso que está diante de mim? Cada situação específica. Para quê? E nós sabemos que só existem dois propósitos: para unir ou para separar. Então, isso, aquele que ainda está dentro do ego, que não se deu por conta ainda, que ele não é o ego, não se questiona. Essa é a questão que tu tens que aprender a colocar em relação a tudo. Então, tu, tomador de decisão, não tu, aquele ser que o ego diz que tu é, não o tu ser individual, mas nós como um ser pensante, nós que temos a capacidade do raciocínio e que podemos pensar. Então, nós, como tomadores de decisão, temos que perguntar em relação a tudo, a cada questão, para que serve isso? Se for para separar, cabe o perdão a ela, porque o Espírito Santo usa tudo para unir, para desfazer a separação e provar a unicidade. O ego vai usar tudo para separar, para ele mesmo se perpetuar nisso. Então, qual é o propósito disso? E como só há dois propósitos, ou é para separar e dizer que nós somos um ser separado de Deus, ou então nós voltamos ao Espírito Santo que perdoa o propósito de separação e vê além da separação e vê a unicidade que está por detrás de todas as coisas e prova que tudo ainda é a mesma mente e, portanto, dá um propósito de unicidade a tudo. E os milagres vêm do propósito de unicidade, cobrir o mundo, cobrir aquilo que tinha sido feito pelo propósito de separação. Então, nós podemos, mesmo que algo nitidamente foi feito pelo ego para separar, nós ainda podemos mudar esse propósito, dando o propósito de unicidade que transcende as coisas de separação. E aí, o que vai se manifestar aqui, ao invés da separação, são os milagres que virão para cobrir e para iluminar isso que tinha sido feito no escuro, isso que tinha sido feito para separar. Então, para que serve isso? Então, qual é o propósito? Essa que é a questão real que nós temos que colocar para cada situação que nos venha, que nos aflija, ou que fiquemos cientes, cada vez que estamos cientes de algo que nos perturba na nossa mente, que não nos deixa vivenciar a paz, e que estamos olhando para isso que está obscurecendo a paz, então, para que serve isso? Seja ele qual for esse propósito, qual o propósito, seja ele qual for, vai dirigir teus esforços automaticamente. E aqui que reside a libertação, aqui que reside o poder. É para isso que nós temos que nos atentar para captar o poder que está por detrás disso, que seja o propósito que for, e só há dois propósitos, ou de separar de Deus, ou de reconhecer a unicidade, seja ele qual for, vai dirigir seus esforços automaticamente. Se nós nos voltarmos ao propósito da unicidade, que vem do Espírito Santo, automaticamente os milagres vão fazer as coisas que precisam ser feitas aqui ainda dentro do sonho. Mas se nós aceitarmos o propósito de separação e de medo do ego, automaticamente nós vamos nos afundar nisso, porque é isso que está no comando. Como ele diz aqui, quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro, uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. Então, se nós no medo
assumimos ainda uma decisão por separação para nos amedrontar, para nos apequenar, para nós ficarmos dentro da separação, é, é essa decisão que vai delinear todos os nossos esforços, nós vamos sofrer nisso, e isso vai permanecer assim até que mudemos a nossa mente. Então, mudando a nossa mente, mudando o propósito ao Espírito Santo, automaticamente os esforços futuros, nossa mente vai captar tudo que venha dos milagres e só as testemunhas dos milagres. Então, cada um dos propósitos envia mensageiros que comprovem que eles existem. Assim como a separação, o ego, o medo, manda mensageiros, e é isso que vamos detectar e vamos vivenciar na nossa mente. Assim também o Espírito Santo faz, manda os mensageiros, e aquilo que vem dos milagres, que vem para comprovar que a unicidade ainda existe por detrás de tudo, e vai trazer isso através dos milagres, e assim a nossa mente ficará em paz. Então, o ensinamento maior que Jesus nos trouxe hoje aqui, nessa sessão de a ilusão do ego-corpo, é de que nós podemos e devemos usar a essa técnica de que para que serve isso em cima de cada situação. Qual o propósito? O ego, ele tem o propósito de se auto-perpetuar. E ele precisa da separação para isso. Então, o ego precisa uma mente separada da mente de Deus para se auto-preservar. Então, o propósito do ego sempre vai ser separador. O nosso ser, que nós, como extensão do pensamento de Deus, que apenas nos equivocamos por pensar separação, nós podemos nos voltar para o propósito da unicidade, porque o oposto da separação é a união. Então, nós podemos nos voltar para o propósito da união, da unicidade, e se nós escolhermos, se a nossa meta é união, automaticamente o Espírito Santo estará no comando dos nossos pensamentos, e ele dirigirá os nossos pensamentos de modo a recebermos as testemunhas que comprovem que a unicidade ainda é verdadeira. Isso vem aqui no mundo do sonho através dos milagres, que são tão bem-vindos para substituírem aquilo que o ego fez. Então, o ego, se nós escolhermos pela meta da separação, ao nos questionar, é o ego que vai dirigir as nossas ações depois dessa meta estabelecida, e assim nós teremos a separação e nós sabemos o efeito disso na nossa mente. Como não queremos mais isso, queremos ao Espírito Santo, então nós podemos e devemos escolher pela meta da unicidade e tudo mais nos será acrescentado dentro disso. Então, esta é a boa nova do que Jesus nos traz para hoje aqui, para nós usarmos e nunca esquecermos em cada situação específica. Numa sessão anterior, Jesus nos falou de uma carta de libertação. Então, isso aqui também é uma libertação. Nós podemos questionar para que serve isso. Isso que está nos afligindo, seja uma doença, seja uma falta financeira, seja um desequilíbrio familiar, seja um medo de uma perda, seja o que for, para que serve isso? Qual o propósito disso? Isso está aqui para provar que a unicidade é real ou para provar que a separação é real? E o que eu quero que venha disso? Eu quero que a unicidade volte a estar ciente na minha mente, ou eu quero a separação? Dependendo da escolha, o
aquilo a quem ou ao qual o propósito nós escolhermos, tudo mais seguirá automaticamente. Se nós escolhermos pela unicidade, pela união, o Espírito Santo comandará tudo mais. Se nós escolhermos que queremos a individualidade, a separação, o ego continuará no comando. Então, nós somos livres para nos questionarmos qual a meta, qual o propósito que queremos e o que nos acontecerá a partir daí, depende de com qual sistema de pensamento nós estamos. Então, a liberdade é nossa de escolha. Nem o ego pode prevalecer contra isso. Então, nós precisamos saber disso, porque a escolha sã, ela é pelo nosso ser, pela unicidade, e os milagres virão a substituir aquilo que dentro do ego, dentro do meio do ego, diria que não tinha solução. Então, esta é a mensagem de hoje, e para nós gravarmos muito, muito isso na nossa mente, porque a paz do espírito nosso maior interesse, depende de sabermos disso e usarmos disso. Então, isso tínhamos para hoje. E no próximo estudo, as recompensas de Deus, para nós continuarmos a saber escolher de forma certa, de forma a realmente buscarmos a alegria e a paz de espírito. Nós estamos aqui na interação, gostaria de ver, então, gente, ficou alguma dúvida, alguma questão ou algum comentário para acrescentar aqui a isso que Jesus nos trouxe? Nós estamos, então, aqui na interação. De maneira bem prática, no dia a dia, eu sei por experiência própria, quando algo nos assalta, nos tira a paz, situações específicas, cada um sabe o que é isso. Então, nisso, tirar um instante que seja de lucidez, onde a gente se desidentifica, quando nós nos dissociamos daquele ser que aparentemente está vivenciando aquela situação naquele momento, e aí, como dissociados dentro da nossa mente, fazer esse questionamento. Para que serve isso? O que eu quero que resulte disso? Eu quero a volta da consciência da unicidade, ou eu quero a separação? E quando a escolha é de coração, que eu quero a unicidade, a correção, ela vem pelo Espírito Santo. Então, com esse pensamento, para que isso se fortaleça, que não esqueçamos isso, que isso se fortaleça em nós e que venhamos a praticar isso cada vez mais. Essa é a meta. Então, essa é a minha vontade para todos nós, todas as nossas mentes. Com esse pensamento, então, eu vou encerrando aqui a gravação de hoje, e gratidão a Jesus por nos ensinar isso, por nos dar esse recurso.